Olá pessoal, mais um vídeo para o canal. O vídeo dessa semana nós vamos fazer uma análise técnica ou análise gráfica e tem como tema o vídeo surfar a tendência ou surfar a favor da tendência. O par que foi escolhido para esse vídeo é o dólar australiano contra o dólar neozelandês. Esse par teve nesse mês de setembro um comportamento bem interessante. O par saiu de uma tendência de alta dos últimos meses, como pode ser visto aqui, e entrou em uma tendência de baixa, que nós não sabemos quanto tempo vai durar essa tendência, mas já foi lucrativa para quem operou na tendência, né, nesse mês de setembro. O par encontra uma resistência em uma região que está sendo mostrada aqui. Deixa eu marcar aqui. Ok? Nessa região, o mercado encontrou uma resistência. Essa resistência foi testada nesse ponto aqui, né? Foi testada aqui, quase alcançada aqui. Aqui foi testada de novo e aqui pela quarta vez testada, e os compradores não conseguem ter força para superar essa resistência. Nós sabemos que quando uma resistência é rompida, ela vira suporte. Então, aquela região onde o preço era considerado alto, agora, depois de rompida, essa região passa a ser considerada uma região de preços baixos, ou seja, uma região de suporte. Isso não aconteceu nesse par, nesse ponto aqui, nessa região. Pelo contrário, o preço não consegue romper a região de resistência, e ele entra em uma baixa, uma tendência de baixa, que nós vamos simular a operação ou as operações, o que daria de lucro nesse período do dia 1º de setembro até o dia 22 de setembro, que foi a última sexta-feira. Vamos ver o que teria acontecido, quais as entradas positivas e as entradas negativas nesse período, fazendo uma análise técnica usando o indicador Triad. Existem outras formas de operar o mercado, né? O indicador Triad não é, claro, a única forma de operar, mas ele nos ajuda bastante, principalmente para quem está começando. Você tem um referencial para entrar no mercado. Aquelas pessoas que estão mais acostumadas, que identificam melhor os pontos de suporte e resistência, tendência. Algumas pessoas não utilizam indicador, você não é obrigado a usar indicador. Mas para quem está começando, ter um referencial que permita entender que aquele ponto tem uma maior chance de ser bem sucedida, isso é bom. Então a Triad foi criada, né? Criamos a Triad, esse indicador, para que ele seja um filtro, para que ele dê as boas referências ou referências de entradas que tendem a ser bem sucedidas. Com isso nós aumentamos as chances de sermos lucrativos no mercado. Como eu falo sempre, não existe problema nenhum em uma ordem ser estopada, ou seja, você entrou na ordem, seja por qualquer forma de análise, e você foi estopado. Isso é perfeitamente natural, né? Não estamos no mercado para ganhar todas as ordens, e eu não encontrei ninguém, nenhum trader, nenhum operador que ganha todas as ordens. Bom gerenciamento de risco, você tem chance
de ser lucrativo, porque o seu gerenciamento de risco permite que as ordens vencedoras sejam mais lucrativas do que as ordens que você perdeu, tá? Qual é o gerenciamento de risco que nós usamos? Ele é bem simples. Para cada ordem vencedora, nós ganhamos 3% do capital investido, ou é 3 para 1. Né? Você pode usar 0,5% para a ordem perdedora e 1,5% para 1,5% para a ordem vencedora. Ou seja, você pode fazer qualquer ajuste desde que você ganhe 3 vezes mais, ou 3 vezes o valor da sua perda, ok? Então vamos lá, gerenciamento de risco 3 para 1, para deixar bem claro. Vamos ver aqui quantas ordens nesse mês de setembro nós teríamos ganho ou ganhado, analisando com a tríade, né, as entradas a favor da tendência sendo feitas aí pelo indicador tríade. Muito bem, vamos lá. Já identificamos aqui a região de resistência que não foi rompida. Essa entrada, né, a primeira entrada dessa mudança, ela acontece nesse ponto aqui, ó. Eu vou marcar com essa linha verde aqui o indicador mostra um rompimento aqui da linha pontilhada, azul rompendo para baixo a linha pontilhada. Aqui a média móvel rompe, a média móvel pontilhada rompe para baixo também a média móvel amarela. Muito bem, então aqui, essa é a única análise? Não, eu vou perceber que houve o rompimento ou o cruzamento das médias móveis. O indicador tríade também cruzou para baixo a média, o nível 0, né? Mas essa não é a única análise. Aqui, usando o Price Action, ou usando a movimentação do preço, ou a ação do preço, nós percebemos que aqui nós temos 2 topos, um topo mais baixo do que o outro. Isso indica que o mercado pode estar virando de alta para baixa. O que identifica? Quais são os fatores que identificam uma tendência de alta ou uma tendência de baixa? Beleza, a teoria diz que quando uma tendência de baixa acontece, os topos são cada vez mais baixos. Isso é um indicativo de que aquele mercado está em baixa. A tendência de alta ela pode ser identificada visualizando que os fundos são cada vez mais altos. Aqui podemos ver, o mercado fez um fundo aqui, subiu um pouco, corrigiu, fez outro fundo aqui, subiu um pouco, fez um outro fundo aqui, e assim nós temos uma tendência de baixa, que pode ser também vista, pode ser também mostrada através de uma LTA, ou seja, uma linha de tendência de alta. Percebemos que cada vez que o preço chega na região da linha que está servindo como suporte, ele volta a subir. Então, podemos perceber, a tendência é de alta. Ok? Vamos lá. Então, a primeira ordem está aqui, primeira entrada, né? Mercado mostrando aqui um topo anterior, mais alto, né, do que o posterior. Isso é uma análise
de price action, o movimento do preço, a ação do preço, ela é uma ação de baixa. Uma outra forma, um outro filtro que nós usamos é perceber, o ponto pivô, é perceber o momento que um pivô é rompido. Esses conceitos vocês podem não estar entendendo agora, por isso que é importante fazer o curso, né? Nós vamos iniciar uma nova turma, eu vou fazer um outro vídeo falando desse início de uma nova turma. Então, o que eu faço para entender? O que é um ponto pivô, o que é o price action, o que é a tríade, eu faço o curso, tá bom? Então, vamos lá. A entrada aqui, rompimento de pivô, price action, a tríade, informando que nós temos uma possível tendência de baixa sendo iniciada. Muito bem. Então, entrada aqui, ok? Entrada sendo mostrada nessa região, por quê? Porque o price action diz que o preço está em baixa. A tríade diz que está em baixa, cruzamento de média móvel para baixa e o ponto pivô rompido. Então, a minha entrada, ela é aqui, uma entrada de venda, entrar vendido no mercado. Muito bem. O meu stop loss, o que é o stop loss? Stop loss é a minha proteção, é a proteção do meu patrimônio, a proteção do meu capital. O stop loss é aquela ordem que eu dou ao sistema, né, à plataforma, ao gráfico, dizendo que se o preço se movimentar contra a ordem, eu aceito perder um valor X, uma porcentagem, né, ou uma quantidade de capital X. Nesse caso, essa ordem ela seria estopada, porque o meu stop, ele, por regra, fica acima, um pouco acima da minha região, do meu último topo, em uma tendência de baixa. Porém, eu tenho que lembrar que aqui é uma região de resistência. Eu tenho duas escolhas, ou entrar aqui, entendendo que a tendência de alta vai continuar, ou deixar o mercado superar essa resistência para que eu entre depois da resistência, né? A minha escolha aqui seria rompimento da resistência para que eu possa entrar, né? Então, eu não entraria nesse ponto aqui. Muito bem, como é visto, a região de resistência foi respeitada e o mercado, mais uma vez, procura essa tendência de baixa. E aqui a tríade rompe para baixo, o eixo 0, as médias móveis cruzam e aqui sim eu teria uma nova entrada. Lembrando que nessa entrada aqui eu teria sido estopado, tá? Então ela não existe mais. Eu vou tirar o stop daqui, ou essa linha que marcou o local do stop, para o gráfico ficar mais limpo, e vou deixar essa linha aqui, essa linha cruzada aqui, indicando que aqui é uma nova entrada. O meu stop fica onde? O meu stop, nesse caso, ele fica aqui, ó, nessa região, essa região aqui que é o último topo. Aqui nós temos o preço bate aqui chega na região de resistência, volta, dá uma corrigida, dá uma outra tentativa aqui, faz uma outra tentativa de rompimento e rompe. Vai para baixo, né? Aqui eu posso escolher duas formas. Eu posso entender isso daqui como topo anterior e colocar o meu stop loss aqui nessa região, ou eu posso ser um pouco mais conservador e colocar o meu stop acima da resistência que já foi testada várias vezes. O mais conservador vai fazer isso, colocar o stop loss acima da resistência. Então vamos continuar. O preço, o comportamento do preço, ele vem aqui, ó. Aqui nós temos uma região, né, de pivô também sendo rompida.
novamente. Então aqui eu entro aqui. Qual é esse pivô que está sendo rompido, está sendo testado? Ó, se a gente perceber aqui nesse pivô anterior, né, essa aqui então agora é também uma região de resistência. Como a força aqui está vendedora, então na minha estratégia eu entraria aqui sim, ok? Mas o mercado daria um susto nesse primeiro momento, porque procuraria de novo o rompimento daquela resistência. Aqui eu já posso entender que o mercado está com pouca força, os compradores estão com pouca força na direção da alta, né? Muito bem, então percebemos aqui que o nosso stop ele está a 76 pips, 75 pips da nossa entrada. Muito bem, então definindo que a tendência é de baixa, que eu estou na tendência de baixa, como que eu faço essa análise? Simples. A análise é feita da seguinte forma: eu tenho aqui os pontos, né, uma resistência, e os topos são cada vez mais baixos, ou os topos, ou o preço não rompeu a resistência. Então a tríade indica aqui que esse é o momento de entrada de baixa, e eu entro aqui. Muito bem, vamos continuar. O mercado novamente tenta romper a resistência e não consegue êxito nessa tentativa. O que o mercado faz? Chega próximo e volta a cair. Como eu quero entrar só a favor da tendência, então eu não entro quando esse preço rompe a média móvel para cima. O que eu faço? Eu espero o mercado alcançar a resistência. Se ele superar a resistência, aí sim eu entro, mas não aconteceu isso. O mercado não rompeu a resistência. O que aconteceu foi que o mercado mais uma vez virou para baixa. Mais uma vez indica uma força dos vendedores. E vejam essas duas velas aqui, ó. Vocês podem perceber aqui força vendedora, praticamente todas as velas aqui nessa direção são velas vermelhas, né, que indicam que o preço foi cada vez mais caindo, e nós temos aqui um momento de entrada. Vamos analisar de novo essa entrada de forma mais bem técnica. Aqui o preço não rompeu a resistência, né? O preço vira, e a tríade mostra aqui que a tendência, o mercado está buscando uma tendência de baixa. A ação do preço: o preço não está conseguindo romper a resistência e o preço está se movimentando para baixo. O que acontece também? O pivô é rompido. Nesse momento, aqui essa linha mostra uma região de pivôs, uma região onde existe um suporte, né? Um suporte. Então, esse pivô ou essa região de suporte rompida, então outra ordem aberta. Então teríamos aqui, ó, tem problema de você abrir duas ordens ou três? Não, desde que o seu gerenciamento de risco seja eficiente, ele seja bom, ok? O nosso gerenciamento de risco, ele tem um bom histórico. Então o que eu faço aqui? Eu abro uma outra ordem. Então tem duas ordens abertas na posição vendido, e eu deixo a análise, o mercado caminhar. Muito bem, o mercado mais uma vez, faz uma correção. Ele faz correção aqui, vem aqui. A média móvel aqui é usada como resistência. Isso aqui é uma região de resistência.
E mais uma vez o mercado, né, mostra aqui uma tentativa, né, de voltar para uma tendência de baixa, de alta, né, de voltar para uma tendência de alta. Porém, percebamos que aqui é uma região onde antes era um suporte, agora é uma região de resistência. Lembrando, suporte rompido, ele se transforma em resistência. Resistência rompida se transforma em suporte. Aqui essa linha que já foi marcada antes, o suporte foi rompido. Aqui ele passa a ser resistência. Então essa resistência houve uma tentativa, um falso rompimento aqui, mas que não permaneceu, né? Então aqui mais uma vez o preço corrige e alcança essa resistência. Percebam que anteriormente a nossa resistência, que a resistência mais próxima era essa aqui, o preço já nem consegue chegar lá. Ele vem aqui nessa região, que é tida agora como a nossa região de resistência mais próxima, e também não consegue vencer, não consegue superar, seria o mais adequado, não consegue superar essa resistência. O mercado mais uma vez volta a cair. O que você faz? Você entra de novo. Entra onde? Aqui. Por quê? Vamos lá. Você entra aqui porque a tríade já mostra para você que essa é uma região de rompimento do eixo zero. Então a tríade rompeu o eixo zero. Aqui a média móvel rompe a média móvel pontilhada, rompe a média móvel amarela. Então você entra mais uma vez aqui. Vamos lá? Então você tem aí então 3 ordens abertas e o mercado até o dia 21, 22 ele vem e dá para você, tem uma queda, né? Confirma uma tendência. Essa tendência ela pode mudar a qualquer momento. Não existe uma regra que diz que o mercado tenha que andar o mês todo em uma única direção. Ele pode mudar e iniciar uma tendência de alta. Nesse caso, estamos no mercado, aqui hoje é até o dia 22, nós estamos vendo aqui que a tendência de baixa ela está sendo desenvolvida. Então vamos ver aqui, segundo a nossa análise, né, e o nosso gerenciamento de risco, quantas ordens teriam sido abertas e quais as positivas e também as negativas. Muito bem, essas linhas verticais mostram as entradas que faríamos. Faltou aqui o stop loss da terceira ordem e agora está aqui. Então stop loss posicionado, né? Aqui seria a ordem, aqui seria o stop loss. Stop loss onde? No último topo, uma tendência de baixa, o stop loss vai sempre no último topo. Aqui temos início da tendência, né? O mercado mostrando uma tendência de baixa e teríamos aqui uma entrada. Essa entrada ela foi perdedora, porque sendo o stop loss aqui, sendo uma região de resistência, o mercado foi lá e alcançou o nosso stop loss. Então eu vou marcar aqui como sendo uma ordem perdedora. Eu vou colocar aqui -1, que nosso gerenciamento de risco diz que é 1 para quando eu perco e 3 quando eu ganho, tá bom? Vamos ver se as outras ordens deram lucro. Aqui temos essa região aqui como a entrada e eu tenho aqui 70 pips de stop. Significa
que se meu gerenciamento de risco é 3 para 1, então eu tenho que ter 210 pontos ou 210 pips alcançados na direção da ordem, ou seja, na direção que favorece a ordem, que nesse caso é a direção de vendido. Então vamos ver se se o gráfico alcançou os 210 pontos. Ok, aqui dá para ver aqui 250 pips, ou seja, superando os 210 que esperávamos. Então eu vou marcar essa ordem aqui como vencedora. Então, se o meu gerenciamento de risco, repetindo, meu gerenciamento de risco é 3 para 1. Essa ordem foi perdedora, eu perdi 1%. Essa ordem ganhadora, eu ganhei 3%. Ok? Então, uma ordem vencedora e uma ordem perdedora. Agora vamos analisar essa ordem aqui. A ordem vai ter mais ou menos o mesmo perfil. Ok? Mais ou menos. Aqui, aqui em cima. Então, aqui é a entrada e aqui 60 pips, o meu stop loss, ou seja, da entrada, do ponto de entrada até o stop loss tem 60 pips. Significa que eu preciso de 180 pips na direção favorável à ordem para que ela seja vencedora. E está aqui 250 pips estão sendo mostrados aí. Então vamos lá. Então mais uma ordem vencedora. Então eu tenho duas ordens vencedoras e apenas uma ordem perdedora. Vamos ver aqui a terceira ordem das quatro negociações que fizemos. Então nós temos aqui mais 60 pips. O stop está em 57 pips. Vamos considerar aí que nós temos que ter 180 pips na direção favorável à ordem. Nós temos aí 210 pips. Ou seja, mais uma ordem vencedora. Então teríamos aí nesse gráfico, como está sendo visto aqui, 3 ordens vencedoras e uma ordem perdedora. Esse lucro é de 8% no mês nesse gráfico do dólar australiano e o dólar neozelandês. Essa análise está sendo feita em um gráfico de Forex, mas pode ser usada também em um gráfico de Bolsa de Valores, qualquer ativo. Essa é uma análise gráfica para qualquer ativo. Então vamos ficar por aqui hoje, né? Fizemos aí uma análise seguindo a tendência. É um consenso, como foi falado, entre os traders que seguir a tendência é a melhor estratégia. Então o que você faz? Identifica a tendência e segue a tendência. As ordens, as negociações devem ser na direção da tendência. E isso oferece o menor risco. Lembrando que toda ordem contra a tendência, ela aumenta o nosso risco de perder. Você pode entrar contra a tendência? Sim, você pode, né? Algumas ordens até nós entramos contra a tendência. Não tem problema, mas você está assumindo que o seu risco aumenta quando você entra contra a tendência, tá bom? E eu agradeço pela paciência que vocês tiveram de assistir os nossos vídeos, né? E até a próxima aula. Eu espero que esses vídeos sirvam de algum auxílio, né, de alguma instrução para vocês que estão assistindo. Obrigado e até a próxima.